Pois bem, grande abraço a você que mais uma vez acompanha o canal David Xavier aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. E desde já, você que ainda não conhece, por favor se inscreva no canal, deixe também a sua curtida, o seu like, o popular joinha e seguimos juntos nas análises dos jogos aqui do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, seja masculino, feminino, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, sempre que pudermos, vamos aparecendo por aqui para trazer essas análises táticas dos jogos pelo Brasil e pelo continente sul-americano. Análise de hoje de Ceará e Vasco, jogo do Campeonato Brasileiro, jogo que o Ceará conseguiu a vitória por 2-1. Tecnicamente não foi um grande jogo, mas tem algumas riquezas táticas, muitas deficiências táticas, algumas deficiências individuais. Vamos falar um pouco do que aconteceu nessa partida e por que o Ceará venceu aproveitando alguns erros do Vasco. E o Vasco não conseguiu impor ou se aproveitar de alguns erros que o Ceará cometeu. Primeiro, a escalação da equipe do Ceará, um 4-4-2. Bruno goleiro, Fabiano Souza lateral direito, Marlon e William Machado a dupla de zaga, com a lateral esquerda formada pelo Matheus Bahia. No meio campo, os volantes na linha de 4, Dieguinho e Fernando Sobral, aberto pela direita, um ponta meia direita, Galeano, pela esquerda o Ailon, e centralizado, 4-4-2, mas centralizado o Lucas Mugni, e lá na frente o Pedro Raul, este o time do Ceará no 4-4-2. O Vasco teve algumas variações táticas, mas em sua maior parte foi o 4-4-2, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique lateral direito, a dupla de zaga o João Vitor e o Lucas Freitas, na lateral esquerda o Piton, os dois volantes Hugo Moura e Paulinho, pela direita o Garré, pela esquerda o Nuno Moreira e os atacantes, o Payet como meio atacante e o Verratti, grande centroavante que é um fazedor de gols nato. Esse jogador é do time do Vasco, experientíssimo, 36 anos. Vamos lá, o que aconteceu? O time do Ceará foi nessa formação mesmo, 4-4-2, variava para um 4-3-3, que o Ayrton ponta, abria aqui, o Galeano também abria pelo lado direito, o Lucas Mugni centralizado, podendo chegar junto ao Pedro Raul, não modificava tanto essa estrutura tática, apenas algumas movimentações. O Vasco, de seu início, ele começou tentando fazer uma saída com a posse da bola no 3-5-2. Então, o Paulo Henrique vinha como ala, o João Vitor, um zagueiro, pelo lado direito, o Piton como ala pelo lado esquerdo, o Lucas Freitas, o zagueiro, pelo lado esquerdo, e o Hugo Moura, o primeiro volante, se infiltrava aqui. Saída de 3, Paulo Henrique, como eu já citei, ala direito, Piton, o ala esquerdo, Paulinho um pouco mais nessa parte aqui, o Verratti sempre lá na frente. Aqui havia uma boa movimentação, uma boa troca de movimentação, mas o Payet era mais nessa posição aqui, um meia esquerda. Por quê? O Nuno Moreira, ele tinha essa função de vir como um ponta esquerda, de recompor aqui na esquerda para impedir as subidas do Fabiano Souza, fazer esse primeiro combate na marcação, mas muitas vezes ele descia aqui como um volante pela esquerda, cobrindo esse espaço também, flutuando aqui pela esquerda quando o Vasco tinha posse de bola, e o Payet com toda a liberdade de movimentação aqui nessa parte ofensiva. E aí o que acontece? O Ceará conseguiu um bom encaixe de marcação nesse tipo de situação. Por quê? Pedro Raul vem marcar aqui o Hugo Moura, o Lucas Mugni vem pegar aqui o Lucas Freitas, e isso pode ser trocado também, o Mugni em cima do Hugo Moura, o Pedro Raul em cima do Lucas Freitas. Fabiano Souza se adianta aqui no Piton, bater a lateral com o lateral, o Ailon vem bater aqui com esse jogador, o Paulinho, o Galeano pode ficar junto aqui com o Nuno Moreira, Fernando Sobral pegando o Payet, o Ora também vindo aqui mais adiantado para pegar, aliás, Fernando Sobral estava em cima dessa marcação aqui, e o Dieguinho ficava em cima do Garré, Marlon se adiantava, pegava o Payet, William Machado no Verratti e o Matheus Bahia sobrando por aqui, e muitas vezes também encaixando na marcação do Paulo Henrique se vazasse essa bola por aqui. Percebam que
um dos destaques negativos do jogo foi o João Vitor. Primeiro, nessa saída de jogo ele não recebia a marcação, talvez o Ceará tenha entendido que era o jogador mais fraco nesse tipo de situação, e ele cometeu o erro do primeiro gol do Ceará e também participou, não necessariamente com um erro única e exclusivamente, mas também teve participação decisiva e negativa para o Vasco, positiva para o Ceará. No segundo gol do Ceará ele participa da jogada também. Então, nesse tipo de situação, Ceará encaixava a marcação, veja como está tudo encaixadinho por aqui, o time do Vasco sem saída. Aí o que acontece? Mudou o Vasco para a saída de 4-4-2. A situação continuou a mesma. Então o Paulo Henrique recua aqui, o João Vitor vem para cá, o Lucas Freitas recompõe, volta-se a linha de 4. Hugo Moura aqui pelo centro, Paulinho por aqui, o Nuno continua nessa situação e o Payet lá na frente com o Verratti e o Garré voltando, aliás o Garré voltando aqui também para tentar receber essa posse de bola e fazer o corredor. A marcação continuava, aí o Ailon vem para cá, o Pedro Raul encaixa no Hugo Moura, Lucas Mugni pode fazer essa função aqui, em cima do Lucas Freitas, o Fernando Sobral em cima do Paulinho. Percebemos que a saída aqui já tem dois jogadores, os dois volantes já marcados. O Galeano vem nessa aqui do Nuno Moreira, ou também pode trocar essa marcação com o Piton e o Fabiano vir por aqui. Fernando Sobral continua pelo meio, que o Pedro Raul encaixa aqui, ou o Diguinho se adianta nessa marcação e o Pedro Raul vai fazer essa saída também à frente. O Fernando Sobral pode encaixar no Nuno Moreira, bota aqui Sobral, pode encaixar aqui no Moreira, aí o Lucas Mugni dá uma recuada aqui para ficar no Paulinho, o Pedro Raul volta aqui. Então são vários encaixezinhos de marcação, Matheus Bahia no Garré, dentro dessas movimentações, mas o Vasco não tinha grande saída de bola não. O Vasco tinha muita dificuldade nessa saída de bola. E aí o que acontece no primeiro gol? Lembra que eu falei do João Vitor? O jogo tecnicamente foi bem complicado de se assistir, poucas coisas foram criadas até por conta dessa questão de forte marcação, principalmente do Ceará, que encaixou certinho. E aí o primeiro gol, ele vem numa quebrada de bola, né, que o Verratti perde a disputa do lance na primeira bola, o Garré também perde na segunda bola e a jogada flui pelo lado esquerdo do Ceará. Essa bola vem por dentro, vem o lançamento e o João Vitor é o grande personagem do primeiro gol, do primeiro tempo, que acaba errando o recuo ao Léo Jardim. E aí vem o cruzamento aqui da esquerda e o Pedro Raul consegue antecipação em cima do zagueiro Lucas Freitas para fazer o primeiro gol do time do Vasco. Um outro ponto interessante dessa primeira etapa, e isso vai fazer uma certa diferença no final, é uma certa falta de recomposição do time do Vasco. Vamos voltar aos jogadores aqui do Ceará, até para ficar mais claro no campo defensivo do Vasco, né, na formação de 4-4-2. O time do Vasco tem que ir, né, com a parte fechada, se recompor. Então o Nuno Moreira voltava aqui, o Garré não voltava. E tantas jogadas do Ceará foram forçadas por aqui. Ailon, avanço do Matheus Bahia, Lucas Mugni pode descer por aqui também, Dieguinho chega por aqui. Então muitas vezes essa linha era quebrada, o Hugo tinha que descer, formar essa triangulação. Aí você tem o Lucas Mugni que tenta aproveitar desse espaço, um Diguinho que pode chegar, o Ailon que vai pegar o lateral e o Matheus Bahia vai fazer essa ultrapassagem, porque o Garré simplesmente não voltava. E aí a bola pode ser, como foi muitas vezes cruzada, pro Pedro Raul tentar brigar com os zagueiros, principalmente buscando aqui o Lucas Freitas como principal marcador dele, já que o João Vitor deu para sentir que o Ceará não sentiu muita confiança nele não. Pode jogar livre, pode jogar sozinho, porque o erro aqui é natural e realmente como aconteceu. Então é isso, essa análise do primeiro tempo de Ceará e Vasco.
Ceará com a marcação encaixadinha, o Vasco com muita dificuldade de saída e de criação de jogadas. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, claro, deixe a sua curtida, o seu like e também o joinha e se prepare para acompanhar também o segundo tempo dessa análise de Ceará e Vasco.